Oi, gente, sou Volney Faustini, quero trazer para vocês mais uma conversa sobre o futuro. No vídeo passado, de número 5, nós trouxemos a primeira parte do estudo, da análise, do trends, do report, do relatório da Amy Wedge, que capitaneia o Future Today Institute, que é uma agência de análise de tendências, de sinais, de marcos. E hoje eu quero terminar a segunda metade desse relatório, trazendo para vocês as últimas áreas, os últimos segmentos que o relatório de 2021 já trouxe, né? Esse relatório pode ser encontrado na internet, ele é feito debaixo de uma licença Creative Commons, que quer dizer que está liberado para se compartilhar, e é isso que a gente está fazendo. Foi lançado em março, o primeiro vídeo foi gravado já no finalzinho do mês, e esse está sendo gravado hoje, que é para finalizar aquilo que ela e a sua equipe trazem, mas a figura da Amy Webb está muito ligado às tendências de futuro, né? Até porque ela fundou e dirige esse instituto, né? Eu tomo a liberdade de me apresentar como um futurista social. E eu quero explicar que o futurista social, no momento como hoje, é uma função extremamente estratégica. Por quê? De novo, com a licença de nossos ouvintes, a sua licença, para eu poder explicar um pouquinho mais as minhas pretensões. Mas são pretensões que não são colocadas ao ar. Elas têm uma base, têm um fundamento, né? Auxiliar líderes empresariais na criação do futuro em suas empresas, através do abandono do modelo antigo. Então, essa é uma das minhas atividades, facilitar o empresário para abandonar o modelo antigo, fomentar a criação e a efetivação da inovação em sua empresa e uma busca contínua do futuro. Como nós sabemos, né, a melhor forma de se prever o futuro é você idealizá-lo e partir para a ação, para a prática. E a outra vertente nossa é auxiliar profissionais e universitários na criação do futuro de suas carreiras, né? E aí tem a bandeira da disrupção da carreira. E nesse sentido nós temos novidades, porque no mês de abril nós vamos lançar pelo Hotmart um curso denominado Disrupção de Carreira, né? E depois, no mês seguinte, Gestão para Tempos Disruptivos, que vai focar o trabalho de executivos, de diretores, de donos, de empresários, né? A gente também atua em programas de modernização e criação do futuro, né? O que a gente chama de transformação digital plena, né? Além de palestras sobre variados temas a serem abordados. Por falar em abordar, nós abordamos no vídeo passado as seguintes áreas que foram trazidas pelo relatório Tech Trends Report 2021. A nova dimensão dos negócios, inteligência artificial, a AI, né, que é a denominação em inglês, mundo digital, energia, mobilidade e trabalho. Tá aí esse simpático tiozão aí, né, falando nas conversas 005. Pois bem,
Hoje a gente dá sequência, né? É o 14º relatório anual, edição anual, né? E são 12 áreas que foram abordadas nesse relatório. Nós já falamos dessas 5 primeiras em vermelho e hoje vamos partir para 7. Eu vou trabalhar um pouco mais com a 9ª até a 12ª, que tem mais a ver com a gente, com assim, é uma coisa, mas também vou passar as outras 3. Muito bem. Blockchain, fintech, cripto. Está aqui um resumo. No resumo, eu apontei, eu grifei, eu marquei 5 itens muito relevantes que eu acredito que devo compartilhar com vocês. São eles: Bitcoin já é um ativo como garantia a inclusão no balanço, então respeitem o Bitcoin. Por mais que você seja conservador, você tem que ter um olho naquilo que está acontecendo de novidade. E Bitcoin é a novidade na área de blockchain, de fintech, de cryptocurrency, né? de moedas criptos, né? É o evento, é o fator mais importante da atualidade. Não precisa obrigatoriamente, para você acompanhar o Bitcoin, você usar recursos seus para investir em Bitcoin. Mas é importante que você simule, que você aprenda, que você participe de eventuais seminários, webinars, assim por diante, porque o Bitcoin é uma realidade, né? Vários países, essa é a segunda tendência, né? Vários países em busca de soberania em suas moedas, contratos digitais, né? Hoje, cada vez mais, a figura do intermediário perde peso, perde função, e com os contratos digitais fica muito mais fácil você realizar os negócios e consagrar formalmente o que se negociou, o que se comprou, o que se estabeleceu. Uma outra tendência é que máquinas ociosas serão usadas para gerar receitas. Isso já foi muito forte, ainda é, mas o pessoal parou de mencionar, parou de falar, né? Que é com relação ao cultivo, né, da criptomoeda. E aí você pode usar, já que o seu computador, já que o seu notebook vai ficar ocioso das 11 horas da noite ou da meia-noite até as 8 da manhã, você coloca o seu computador para trabalhar, né, para alguma atividade em demanda de tempo de processamento. Então, por exemplo, numa empresa, os computadores são desligados teoricamente, né, às 18 horas e só são ligados às 8 horas do dia seguinte. São 10 computadores. Você poderá colocar esses 10 computadores para atuar nessas horas ociosas em alguma atividade em função da conexão, em função da nuvem, em função da demanda por capacidade de processamento, que vai ser terceirizada. As pessoas vão buscar fora, vão contratar, vão fazer, né? É um pouco do que a gente vê no grid, no chamado grid da energia elétrica solar. Quer dizer, se eu capto energia solar, transformo em energia, uso e tenho excedente, essa minha capacidade ociosa eu coloco de volta na rede. Quer dizer, ao invés de eu receber a energia da rede elétrica, eu, como tenho capacidade ociosa, eu posso
voltar para a rede, e aí eu passo a ser credor do sistema de energia elétrica. Então, essa questão do grid já é uma terminologia, já é um vocábulo que está muito compreendido no nosso meio, pelo menos está se iniciando a compreendê-lo, e isso vai ser possível também com relação ao poder, à força de processamento, usando essas capacidades que empresas e pessoas terão, né, que poderão colocar para trabalhar das suas casas, das suas residências, 1, 2, 5, 10 máquinas, enfim. E a grande novidade é o chamado NFT, né, Non-Fungible Token, né, que atende colecionadores e artistas, né. Sobre a questão do Bitcoin, para a gente prestar atenção e para fortalecer a nossa percepção, isso aconteceu em fevereiro. Por ordem do Elon Musk, a Tesla comprou 1,5 ou 1,5 bilhões em Bitcoin. E já está planejando aceitar a venda dos seus veículos com Bitcoin. E eles não vão fazer a conversão no sentido de pegar o Bitcoin e vender no mercado e colocar no caixa da empresa na moeda do país, seja dólar, seja euro, enfim. Mas eles vão aceitar o Bitcoin e vão contabilizar a entrada de Bitcoins no seu balanço. E só esse anúncio repercutiu tanto na valorização do próprio Bitcoin, como também na valorização das ações da Tesla, né? Muito bem. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção, né, que as redes de blockchain, como o Ethereum, oferecem novas formas de atribuição de propriedade, direitos, licenciamento e royalties. Então, blockchain, criptomoeda, Bitcoin, já é uma realidade e nós temos que estar conectados com a realidade. Se nós desprezarmos uma parte da realidade, nós não estamos 100% integrados em nosso mundo, né? Sobre o NFT, né, o Non-Fungible Token, né, nós tivemos agora em março, né, um leilão promovido pela Christie's, né, que junto com a Sotheby's, junto com outros grandes agências de leilão, são realmente coisa de alto nível no segmento de arte, no segmento de coleção, enfim, é respeitadíssima, né? E a Christie's anunciou esse leilão, e o leilão foi dessa obra, Every Days, The First 5,000 Days. Feito por quem? Feito pelo Peeble, né? É claro que o cara tem nome, mas ele é conhecido, ele é uma figura que veio da área de tecnologia, mas é um nerd, não é um... Lembra um pouco um tiozão que está aqui na tela, né? Mas ele está aí, não tem muita pretensão, a não ser o fato de ele ter colocado isso, que é uma coletânea, é uma colagem que ele realizou em 5.000 dias, né? E ele colocou essa colagem para vender com o registro de que efetivamente é uma obra dele. Então, apesar de que nós estamos vendo aqui, a obra original é aquela que está vinculado com o NFT. E obteve o quê?
69 milhões de dólares nesse leilão. 69 milhões de dólares. Pois bem, a AIM e os promotores desse relatório, né, os autores, os analistas, que é uma equipe grande, finalizam essa parte, e a parte que eu acho que merece, na nossa conversa de hoje, uma pergunta efetiva. Como blockchain permitirá eficiência nas práticas de negócios e viabilizará a inovação em seu segmento? Estamos planejando para o longo prazo de forma adequada? Que premissas são verdadeiras em nossa estratégia vigente a permitir sucesso? Quer dizer, bem aquilo que a gente está enfatizando, a necessidade de estarmos conectados com a realidade abrangente. Tem muito a ver com visão sistêmica, com a visão do todo, não ficar só olhando uma árvore, olhar a floresta como um todo. E a terceira pergunta, ou o terceiro conjunto de questionamentos, em que áreas de nossos negócios estaremos vulneráveis diante da disrupção, à medida que blockchain evolui? O que fazer hoje para mitigar riscos futuros? Então, é realmente um desafio para a gente poder entender o que é blockchain, como ele se comporta, como ele influencia, como ele pressiona, como ele transforma, como ele possibilita novos negócios. A outra área que a gente vai ver é o 5G, robots e transportes, né? E aqui eu destaquei, são 4 itens, né? São 4 itens, né? E aqui nós temos a redução da latência, revoluciona a robotização. Quer dizer, a latência, ela é medida em frações de segundos, que hoje já está sendo medida em frações de milésimos de segundo. Uma outra tendência é que governos devem conceder cidadania a robôs, né? Quer dizer, os robôs mais inteligentes, eles vão ter um status diferenciados, que é já uma discussão, né? Que envolve, obviamente, envolve ética, envolve a questão filosófica, envolve uma questão sociológica, moral, inclusive, né? Que valor vai ter diante da vida humana, mas é para nós prestarmos atenção como essas mudanças vão chegar até nós como um tsunami, que vai subindo e vai tornar toda a realidade que nos cerca submersa debaixo dessas forças, debaixo dessas tendências, né? Uma coisa que foi detectada é a força, o objetivo, o foco, a prioridade da China se tornar um grande e novo ecossistema dos transportes, da mobilidade. E nós não estamos falando só da mobilidade urbana, não. Estamos falando dos transportes de uma maneira geral, que provavelmente vai afetar, inclusive, o segmento naval, o segmento dos transportes, né, pelos oceanos. Então, a China, ela está focada, ela está dedicada a se transformar no grande ecossistema, no grande player do que será
esse ecossistema dos transportes. E a Arábia Saudita já levantou a bandeira, já definiu que ela vai criar megacidades futurísticas. Quer dizer, ela está vendo com o poder do petróleo já em ritmo descendente, provavelmente estaremos atingindo nessa década, se já não atingimos, a curva da inflexão, onde a valorização do óleo, do petróleo, em função da grande multiplicidade de ofertantes e da crescente diminuição na demanda. Hoje, ela é quase que imperceptível, mas nós vamos ter uma diminuição no nosso consumo de petróleo, de óleo. Isso é para uma outra conversa, mais para frente nós vamos discutir para a gente entender bem isso. Então a Arábia Saudita é realmente um player que está olhando para frente e está percebendo, espera aí, não posso ficar dormindo em berço esplêndido, né? Olhando para o petróleo, que é uma coisa do século passado, tenho que construir o que será a vida nos próximos anos, e aí tem tudo a ver, tem tudo a ver com alternativas e novos segmentos, né? Então, neste capítulo, né, dos 12 que o relatório nos traz, esse tem, debaixo do 5G, robótica e transportes, tem algumas coisas que são vocábulos, que são itens para a gente entender do que isso vem a trazer com relação ao nosso entendimento. 5G, a gente já está falando um pouco, não estamos muito ligados, porque está meio distante, mas o mundo moderno já está falando em 6G. Está falando em Edge Computing, que é a computação no ponto, na localização de compreensão, né? Já se está falando em Quantum Computing, está aí um outro subcapítulo para a gente trabalhar, né? Robô como um serviço, RAAS, né? Robots as a Service. Quer dizer, nós temos que estar trabalhando com isso, né? Cobots, que são robôs colaborativos. Swarms de robô, quer dizer, são robôs que vão trabalhar em conjunto, né? em cardumes, em colmeias, em alcateias, ou seja, swarms. Eles vão estar em conjunto realizando coisas ao mesmo tempo, né? Os robôs automontáveis, né? Se fala inclusive em tijolo inteligente que se autorreproduz, quer dizer, uma coisa realmente futurística, mas que já está no nosso quintal, que já está na nossa porta de entrada, que já está batendo lá, né? Robôs quadrúpedes, e aí é um ponto exclusivo de uma empresa que você já conhece, porque você já viu o vídeo deles, né, da Boston Dynamics, que realmente é a empresa mais avançada com relação a robôs que se movimentam, que realizam em qualquer terreno. Eu até estava vendo um vídeo que um dos chefes da engenharia perguntou, mas por que você não usa roda, né? E aí ele responde, porque a forma mais apropriada para se locomover, para se movimentar no mundo, em qualquer terreno, são as pernas, ou o bípede ou o quádrupede, né?
o quadrúpede, né? Ou as duas pernas ou as quatro pernas. Então, ou ser bípede ou ser quadrúpede é que faz realmente a movimentação ser possível em qualquer terreno. Então, usando a configuração do mundo natural, é que esses robôs estão sendo construídos, né? Duas questões, né? A manufatura ética, quer dizer, como que a gente pode trabalhar essa questão até de um lado, de resolver a questão da exploração de menores, da exploração de infantil, né? De crianças, como também nós temos que tomar cuidado, mas espera aí, nós vamos deslocar, nós vamos alienar de determinados segmentos uma força de trabalho. Como resolver essa questão? Como resolver a questão da ociosidade? Como nós vimos na conversa 05, nós abordamos, em função do relatório, a questão da UBI, que é o rendimento básico universal, a renda básica universal, que é Universal Basic Income, UBI, que é já uma discussão recorrente em todos os fóruns que discutem a questão do trabalho, a questão da empregabilidade e a questão da desigualdade social. E, por final, uma coisa também polêmica, que é o direito dos robôs, né? O outro capítulo, a outra área abordada é energia, clima e espaço. E aí eu separei 5 itens, né? Os 5 itens são: com Biden, os Estados Unidos reverte a ênfase na questão climática. Como vocês se lembram e sabem, Trump voltou atrás, até fez declarações polêmicas contra o Tratado de Paris e a questão do clima, do aquecimento global. Hoje, Biden, já quando assumiu, já reverteu essa ênfase. Governos incentivarão a economia verde, a pesquisa inovadora em energia vai explodir, vai ser cada vez maior, né? As próximas conversas nós vamos falar sobre o mercado automotivo, sobre Elon Musk, sobre Tesla e sobre baterias e sobre a energia elétrica, tanto armazenamento, recarregamento e etc. A rede de abastecimento dos veículos elétricos. Então nós temos muita coisa para a gente discutir nessa área da inovação em energia. Milhares de satélites lançados neste ano. Quer dizer, cada vez mais, outro dia eu estava lendo uma reportagem de um mini satélite. É um satélite um pouco maior do que um micro-ondas, né? Que vai estar no espaço, que vai estar realizando os seus serviços, que vai ter as suas funcionalidades, né? E aqui mais uma vez vem a China para colocar a sua bandeira, para fincar a sua presença. A China quer liderar a economia espacial. Então, é interessante que, de um lado, a China, que é um governo de planejamento central, que define, que dá a maioria das cartas do que vai acontecer no futuro com relação às suas atividades econômicas, inclusive, nós vemos na contrapartida duas figuras que a gente vai abordar mais para frente, que é o Jeff Bezos e o Elon Musk, porque eles também são protagonistas, estão sendo muito proativos
na questão do espaço, né? Então você tem a Blue Sky, você tem a SpaceX, e aí você tem a China com todo o seu poderio também querendo estar dominando a economia espacial. Como desdobramentos dessas questões, o relatório chama atenção para eventos extremos do tempo, né? Frios muito intensos. Recentemente, Texas teve um finzinho de inverno nunca antes visto, né, no hemisfério norte, que inclusive afetou a rede de distribuição de energia elétrica. Então, teve um risco altíssimo para muitos que dependiam da tradicional rede de distribuição de energia. Está fazendo com que os texanos, e obviamente os americanos e outros países, repensem a sua matriz energética. E a outra pulou de novo, a outra sinalização que nos é muito cara como brasileiros, inclusive, é a subida do nível do mar de forma imprevisível, né? No nosso caso, nós temos uma somatória das duas coisas, né? Uma situação extrema do tempo, né, do clima, e a subida do nível do mar, né? Nós temos cidades no Brasil que certamente com a subida de 1 metro no nível do mar pode realmente nos afetar de forma radical, de forma muito profunda. E nós sempre temos em algumas localidades do país, né, mais recentemente foi Minas, mas tivemos Santa Catarina, temos também a costa nossa, via Espírito Santo, via Rio de Janeiro, a área serrana, onde você tem o efeito da chuva realmente devastando, realmente impactando cidades e populações. O outro capítulo é a biologia sintética, a biotecnologia e a agricultura. Aqui são, se não me engano, 6 pontos, né? E nesses 6 pontos, nesses 6 pontos nós temos bem-vindo à era pós-natural, ou seja, nós vamos ter muitas coisas que são sintéticas e não são naturais, né? Aqui tem uma questão ética, esse ponto 2, né? A possibilidade de você fazer um upgrade do seu filho pré-natal, antes de ele nascer, né? Aqui é uma discussão, vocês me corrijam, mas eu estou entendendo o seguinte, deve chegar a $99 para você comprar a privacidade do seu DNA. Então, ninguém vai ter acesso ao seu DNA, né? Ponto 4. Faltará espaço para armazenar genoma humano, ou seja, a capacidade de processamento e a necessidade de espaço para você armazenar de um indivíduo o genoma. Imagina quando você cria clusters ou de população. Nós vamos ter aí um gargalo muito forte. O experimento com milhões de insetos modificados, né? Isso aí a gente já tem com relação ao combate à dengue, né? De você soltar em micro-regiões os pernilongos machos estéreis. Então, não vai ser reproduzido, né? Não há reprodução
desses insetos. E uma coisa que eu acho que aqui a gente precisa prestar atenção, porque fazendas verticais e indoor, ou seja, armazéns com alturas enormes, semelhantes a edifícios de 15, 20, 30 andares, né, sendo iluminados com lâmpadas que realizam a fotossíntese, sendo trabalhados com água reciclada, você consegue obter uma colheita naquela cubicagem, né, no metro cúbico, metro quadrado somado nos andares, você consegue obter uma colheita 10 vezes a 20 vezes superior à colheita do campo. Com a vantagem de que você entrega nas grandes cidades, você entrega diretamente para o consumidor. Você não tem custo de transporte. Então, isso aqui é algo para se prestar atenção. 3 capítulos finais: novas realidades, sintéticos, mídia sintética, né, as notícias, o jornalismo e a informação. Então, aqui nós temos realidade aumentada, né, ou diminuída, ou distorcida, ou até desvendada. A mídia sintética, que é uma forma de você colocar a notícia de maneira que reproduz. Então, eu não tenho condições de acompanhar um discurso, mas eu faço aquele discurso parecer real através de uma modulação sintética artificial. O jornalismo e o segmento noticioso terão cada vez mais as suas margens reduzidas. Sabemos disso por causa da transformação do mercado publicitário, da diminuição da circulação da mídia impressa, principalmente jornais, da diminuição da audiência, né, dos níveis de Ibope nos canais abertos, e aí nós teremos também efeitos colaterais nocivos, porque haverá uma busca meio flexível demais ou até imoral de receitas através de notícias nem sempre verdadeiras. E por final, economia de atenção e confiabilidade vai realmente gerar uma grande disputa, porque aí é onde vai ter valor. Com relação à saúde, a área médica e os wearables, que são as coisas a se usar, né? Nós temos foco dos grandes, vai se voltar para a saúde, né? Isso a gente já sabe que a Amazon está fortemente, não só em questão de logística, mas em questão de se envolver, inclusive, e é o ponto seguinte, né? De afetar os antigos protagonistas, que são a indústria farmacêutica, a rede de distribuição das farmácias, vão estar diretamente afetadas pela Amazon. Mas não para por aí. A Amazon vai também atuar na telemedicina, vai atuar na relação da saúde-paciente. Né? Nós já vimos que o Covid antecipou a demanda pela telemedicina e nós temos, na questão da saúde, o que se chama de Smart Fitness, que não tem nada a ver com o nome de academia para você frequentar, para você fazer a sua inscrição. O Smart Fitness tem a ver com o Peloton, não é Paleton, é Peloton, tá? Aí é só para
a gente quebrar um pouco a monotonia da fala. E por final eu vou vou falar o que é o Peloton, né? Tech do sono é uma aposta de 30 bi. Como nós sabemos, muito do sono, da insônia, do problema de dormir é resolvido à base de remédios. E aqui a tecnologia pode também ter um papel importante. Pois bem, eu falei em Peloton, né? E está aí o Peloton, não Peloton, o Peloton, que está indo global, né? É uma forma de você ter uma coisa híbrida, ou seja, não é só o fato de você estar fazendo a ginástica, o seu fitness em sua casa, mas você está participando via internet, com a tela, com o seu device, com outras pessoas, você pode estar conversando como se você estivesse fazendo um passeio ou fazendo uma atuação mais forte em grupo. Então, e o Peloton agora está indo global. Ainda não temos o Peloton como é presente nos mercados americanos e canadenses. Pois bem, automação do lar e os eletrônicos de consumo. Uma nova sigla, já que faltam siglas, já que faltam vocábulos para a gente se familiarizar, está aqui mais um HOT, Home of Things, ou HOT, ou HOT, né? Que é um desdobramento do IoT, que é o Internet das Coisas. As casas serão cada vez mais sensíveis com relação à temperatura, com relação à iluminação, com relação ao armazenamento de alimentos, com relação à limpeza, né? Crescimento de vulnerabilidades, né? Então, as casas cada vez mais conectadas vão ter vínculos com as nuvens e aí você vai precisar ter firewall, você vai precisar de proteção contra os hackers, né? Que as casas, principalmente aquelas altamente com tech, né? High-tech, vão ser objetos de alvo dos hackers. E no lar, de novo, né? Nós temos a Amazon, a Apple, os grandes players também vão estar presentes no lar. Então nós vemos claramente as grandes empresas tech atuando em áreas que aparentemente não seriam delas, e nós vemos a China também querendo fincar sua bandeira no ecossistema dos transportes e dominar a economia espacial. Aqui nós temos 3 exemplos, né? Robôs para desinfetar, né? Que chama-se, por enquanto, por falta de termo em português, disinfecting bots, né? Você tem smart kitchens ou smart cozinhas, né? Ou cozinhas smarts. E você tem a obsolescência forçada, ou seja, são produtos que são lançados no mercado e forçosamente eles têm, de maneira intencional, uma vida útil e aí o consumidor acaba jogando fora, transformando em lixo e precisando aí comprar coisas novas. E uma coisa que é primeiro ano que entra na lista de coisas a se observar, sinais e tendências, é esse que eles chamam de Neighborhood Mesh Networks, que é um mix de network, um mix de rede do bairro. O que seria isso? E a Amazon já é um player que está atuando, que eles estão chamando de Amazon Sidewalk, que é a união, com a colaboração de uma rede em grupo, né, que em função de estarem próximos uns dos outros,
eles permitem que se faça um roteamento de dados. Então, com isso, você aumenta a sua velocidade de conexão, você permite facilidades e permite, inclusive, economia em função da escala que os vizinhos e os vizinhos de bairro vão permitir. Muito bem. Enfatizando aquilo que eu coloquei no vídeo passado, eu estou acatando a licença Creative Commons, que é definida no final do relatório, e não posso deixar de dar crédito não só à MWeb, mas também ao Mark Palatucci, que são as duas cabeças que realizaram o comando da equipe. São uma variedade de nomes, de pessoas, de colaboradores, de trabalhadores, de empregados, né, de contratados do Future Today Institute. Então está aí o que a gente tinha para mostrar para vocês, né? Deixa eu colocar para finalizar, agradecer. Hoje nós tivemos um tempo bastante extenso. Quero agradecer você e chamar você para agora no final. Você vê como eu sou um cara de marketing, um cara de vendas. Agora no final, que tem pouca pessoa assistindo, chamar você para assinar o nosso canal, ligar no sininho e, se você gostou, está gostando dos nossos conteúdos, coloca o polegar para cima. Muito obrigado, gente. E até uma próxima conversa.